dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você consome o nosso podcast Eu Com Isso, desde que você esteja sempre conosco no nosso canal no YouTube, no nosso Spotify, nas rádios FMs pelo interior que redistribuem o nosso conteúdo. Isso realmente nos enche de alegria, nos enche de motivação para trazer sempre convidados aqui que impactam e fazem a diferença na vida da sociedade gaúcha. E Eu Com Isso no ar, programa que recebe o mundo da política e da economia de um jeito mais leve, um jeito mais desburocratizado e que a gente fica sempre muito satisfeito com os resultados que temos por aqui. A gente sempre faz a saudação, né, meu amigo Marcelo Damin, aos nossos rankings de audiência e agora o nosso senador Lazier, pré-candidato, tá decidindo ainda o que vai fazer da vida, bateu aí os 555 mil visualizações ali nos seus cortes. Numa postagem. Ali do YouTube e acabou assumindo o nosso ranking que a gente sempre coloca por aqui. Então vai um abraço aí para toda a equipe pela excelente entrevista que também foi realizada. Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado. Nosso entrevistado de hoje é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, secretário Joel Marasquim, secretário Joel que já esteve aqui numa outra oportunidade com o Edson Brum, que acabou indo para o Tribunal de Contas, e ele vai nos contar sobre os desafios da secretaria. Ele que é uma revelação da política gaúcha, uma pessoa que é muito respeitada dentro da política, muito jovem também, vem aqui da região carbonífera, da região de Butiá, e se coloca como um grande player numa secretaria extremamente estratégica para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, uma secretaria que trabalha com investimentos, e tenho certeza que o secretário Joel merece estar vivendo esse momento e está sabendo aproveitar muito esta oportunidade. Vai ser o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso programa E Eu Com Isso. Nós também estamos recebendo, sempre recebemos aqui boas visitas, né, de pessoas que influenciam e que legal que fora do ar a gente acaba vendo algumas conexões. A gente está com o Silvério aqui que responde por todo o comercial, o diretor da Planalto Transportes, e antes de começar o programa o secretário Joel é cliente da Planalto, vai para Butiá, vai para a região carbonífera de Planalto, sexta, domingo, isso é muito bacana, essas conexões com empresas que geram desenvolvimento, geram empregos e que criam facilidades para os gaúchos, e a gente fica muito feliz de receber. Para quem não sabe, não importa o horário que você está acompanhando, nosso vídeo sempre chega na terça, mas a gente é muito esforço para gravar, agora são 7 horas da manhã, então todo mundo acordou mais cedo aqui hoje. Eu não gostei. Todo mundo tem uma agenda bem complicada e estão todos aqui nos acompanhando para a gente fazer esta interlocução. Antes de começar a entrevista, Damin, vamos com a fatura, né? Temos que faturar o cartão, os boletos seguem chegando, o cartão de crédito, né? Exato. E nós estamos aqui com a força de Termas Romanas. E não é barato para produzir podcast, né? E o gerenciamento de anúncios, isso aí tudo é muito caro, são profissionais muito caros no mercado. Termas Romanas, na Quarta Colônia, lá em Restinga Seca. Termas Romanas é sempre uma boa dica de passeio para você conhecer o final de semana. Você ganha bons descontos aqui, sendo um telespectador, um ouvinte do E Eu Com Isso. E por lá a gente garante um final de semana que você vai relaxar, se você quer ir com seu namorado, com a sua namorada, com a sua família.
é realmente um lugar encantador, você recebe com certeza um tratamento diferenciado, coloca o kit que você recebe, aí você tem direito às águas termais, são águas carregadas com enxofre, que aliviam dores, tensão, estresse. E se você é amante também de vinhos, espumantes, por lá também tem uma carta muito interessante. É para um final de semana que você quer desligar um pouco de WhatsApp, da correria, que você quer se conectar ali com seus amigos. Então, fica a nossa dica aqui para o Termas Romanas. E o tratamento do Termas Romanas, tu te sente um rei, né? No final de semana que tu quer te sentir um rei, na entrada eles já te dão um roupão, um baita de um brasão, esse brasão que vocês estão vendo aqui do Termas Romanas, e tu passa um final de semana maravilhoso. Os funcionários te tratam, 100%. Já teve lá, é maravilhoso, lá 100% né? com a família. A Planalto vai até Restinga Seca ou ainda não, Silvério? Estivemos ontem com o presidente Salerno. Pra botar lá, né? Pra botar lá. Agora, olha aí. 8h20 da manhã, de segunda a sexta, Porto Alegre, Restinga Seca. De segunda a sexta. Olha aí, então, ó. Então fica aí a dica, tá? Para os nossos ouvintes. Pega o ônibus da Planalto, sexta de manhã, vai a Restinga Seca, fica até segunda de manhã e volta para Porto Alegre. Porque tem aí a dica já. E é glamuroso viajar de ônibus, tu pode ir trabalhando, vai relaxando, não se estressa com trânsito, com direção. Olha, é muito confortável, eu sou um usuário também da Planalto, ali, principalmente na linha de Santa Maria, Porto Alegre. Se quiser ficar na sala da Planalto ali também tomando um cafezinho, é muito bem atendido por lá também. É realmente muito bom usar esse serviço. Estamos aqui também com uma série especial do Sistema de Ensino Aprende Brasil, que traz especialistas do Brasil inteiro para debater a educação de uma maneira mais qualificada, a alfabetização de uma maneira mais qualificada, e nas próximas semanas teremos mais especialistas do Sistema de Ensino Aprende Brasil aqui no programa, que a gente fica muito honrado de ter esses players da educação para tentar qualificar ainda mais o sistema educacional aqui no nosso país. O que mais, a mim? A gente tem também Soma Companhia Imobiliária. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Quem está buscando um imóvel de médio e alto padrão... O caso do secretário Joel, que antes vinha e voltava para Butiá, mas aí virou secretário, a responsabilidade foi aumentando. Não, e outra coisa, e o salário aumentou, né? Então, se o salário aumentou, já manda o contra-cheque, vamos ver qual é o potencial financeiro aí e vamos achar um belo de um imóvel... que merece, né? Nada mais justo, né? Pela quantidade que trabalha, morar num imóvel confortável. Então tá passando aqui embaixo, telefone 9955-77303 e o arroba Soma Companhia Imobiliária. E a doutora Thaís, que cuida do sorriso das pessoas, faz um trabalho muito bacana, que também é a nossa parceira. Ela que também é a digital influencer dentro da área de odonto. Exato. Para quem tá olhando aí, tá pensando assim, nossa, como o Damin e o Voltaire são bonitos. A gente não era tão bonito assim, tá? A gente ficou bonito depois, né, Voltaire? A doutora Thaís deu uma ajudada nos dentes, uma bela de uma ajudada nos dentes. Então, quem quiser colocar lentes de resina e fazer harmonização facial, procura a doutora Thaís na TG_Harmonize, tá passando o Instagram aqui embaixo também. Secretário Joel Maresquim, secretário de Desenvolvimento do Estado, que honra lhe receber. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast Eu Com Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque o nosso consumidor está em todos os horários aí, secretário. Voltaire, muito obrigado pelo convite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está nos acompanhando. Damin, Silvério, muito obrigado. Satisfação em poder estar aqui participando com vocês. Já tive do outro lado ali sentado, observando, quando também auxiliava o conselheiro Edson Brum, e agora... a honra de poder estar aqui nesse bate-papo gostoso com vocês, que sempre é muito bom. Eu acompanho o podcast, então vejo o crescimento dele, né, e a importância que ele tem tido como mais um veículo, né, mais uma opção nas redes sociais, na internet, para a gente se informar, ficar por dentro das informações, conhecer um pouco mais as pessoas, o outro lado da pessoa, né, fora do nosso dia a dia da correria. Então, vocês têm desempenhado um grande papel aí para nossa sociedade. E isso mostra que o nosso podcast é pé quente, né, Voltaire? O nosso podcast, todo mundo que vem aqui dá certo. Ele é promissor, né? O Joel estava assistindo lá atrás e aí agora ele tá no cargo ali que ele tão merecidamente foi escolhido para assumir.
Ô, Joel, vou começar com uma questão política. O Joel é do MDB, é o assunto da semana, né? A gente teve uma reunião aí dos prefeitos e vice-prefeitos do MDB, que tirou uma posição favorável à coligação com o Eduardo Leite, e queria saber a tua opinião no meio disso tudo, porque tem correntes do MDB que defendem uma candidatura própria, correntes que defendem uma candidatura própria, mas que vem uma oportunidade também de coligação com o Eduardo, outras que defendem com o Eduardo, e como é que o secretário Joel, agora inserido, atuando ao lado do governo, precisa também ver essas questões, está vendo a possibilidade de uma eleição que está chegando e as definições serão realizadas aí nos próximos dias. Sem dúvida, eu acho que o MDB tem uma característica como partido que sempre foi um partido de diálogo, né? Eu acho que a parte mais importante disso tudo é dialogar com os demais partidos. O MDB não é um partido radical, em toda a sua história nunca foi um partido que radicalizou. Infelizmente, ao longo dos anos, com a polarização da política no Brasil, algumas vertentes acabaram entrando dentro das veias partidárias e, nesse momento em que o diálogo é o mais importante, acabam tentando radicalizar, seja para um lado ou para o outro, a fim de desconstruir até mesmo todo o legado histórico do partido. Então, acho que esse é o primeiro momento. O MDB é um partido de diálogo e ele precisa dialogar e conversar com a sociedade. Em especial, né, entender o momento político, né? E o segundo ponto é analisar toda a questão eleitoral do momento, né? O MDB tem um pré-candidato, que é o Gabriel Souza, é um cara sensacional, um amigão. Esteve, né, aqui conosco. Compartilhamos, né, uma geração nova de políticos do partido. E é um cara sensacional, assim, suspeito de falar. Mas também tem toda uma questão de viabilidade. A gente sabe que tem uma conjuntura nacional que tem conversado com o partido e tem tentado fazer um alinhamento, né, de cima para baixo. A gente sabe que a gente tem as questões, né, como base de governo, também o projeto de governo, né, do legado do Sartori ao Eduardo Ranolfo. A linha de trabalho é praticamente a mesma, com evoluções, com melhorias, mas é exatamente a mesma. Isso eu acho que é uma parte bem importante de se deixar claro, e que a ruptura desse modelo de gestão, ele corre sérios riscos à sociedade como um todo. Quando a gente fala de gestão fiscal responsável, quando a gente fala de um programa de Estado, né, que se a gente analisar, e eu sou muito entusiasta da ciência política, né, os Estados Unidos, ao longo de sua história, nos últimos 100 anos ali, teve dois grandes programas de governo ao longo de 100 anos. E nós, no Brasil, especificamente, nós tivemos aí nos últimos 100 anos 4, 5 constituições, 2 ditaduras, não sei quantos impeachments, não sei. Então, essa instabilidade nacional, que reflete-se nos estados, ela acaba prejudicando a sociedade. Né? Se nós olharmos no pós-redemocratização do Brasil, o Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador. Né? E se nós estendermos um pouquinho lá para trás, o Borges de Medeiros, lá em 1900, primeira década, foi o único num tempo que as eleições não eram, né, auditáveis, né? Era um voto, né, literalmente a cabresto. Então, assim, são 100 anos sem uma continuidade, sem um plano de governo ainda claramente contínuo. Nós tivemos ali Rigoto e Ieda, numa transição ainda que parecida, mas com modelos de gestão diferentes, e a primeira vez que nós temos uma continuidade de uma cartilha, de um modo de se governar, quando se fala em gestão fiscal responsável, quando se fala em em privatizações, quando se fala em reformas estruturais importantes, que o Sartori tem um papel importantíssimo nisso tudo, quando ele arromba a porta desse assunto, que era proibido falar no Rio Grande do Sul sobre isso, desde o governo Brito, ninguém tocava no assunto de privatização. O Sartori teve coragem de fazer isso, de extinguir fundações, né, de reajustar o tamanho do Estado para que ele coubesse dentro do seu tamanho, que o Estado não fosse nem mínimo e nem máximo, mas um Estado suficiente. Necessário. Então, necessário. Então, assim, essa metodologia, esse tipo de programática política que foi dado continuidade, que foi melhorado. A gente tem programas que começaram no governo Sartori, como, por exemplo, o Descomplica, começou no final do governo Sartori, e no governo Leite Ranolfo ele foi ampliado, ampliado para a sociedade, foram extintos 20 mil decretos, normativas e outras coisas que enxugaram, assim, o processo burocrático no Estado. Aí veio o Redsim, aí veio Tudo Fácil Empresas. Sabe, uma empresa em 10 minutos hoje. Desburocratizou muito. Total, uma coisa que era absurda. Dentro da Secretaria nós temos o Fundopem, que é o principal programa de atração, né, abatimento fiscal do Estado, 395, 410, 420 dias se
demorar, agora o empresário vai aguentar todo esse tempo para investir no Estado. Não vai acontecer, vai embora. Hoje, em 45 dias, isso está acontecendo. 30 dias, depende mais da empresa do que do Estado. Então, assim, ó, esse modelo, né, que nós temos hoje um Estado enxuto, com a folha de salário em dia, com as dívidas de fornecedores zeradas. Então, essa continuidade que o MDB precisa estar dentro desse debate, porque é um programa de governo. E começou com o MDB. Onde nós começamos, exatamente. Nós tentamos, na época do Brito. Legitimidade, tem legitimidade. Né? Então, assim, ó, o MDB não pode se furtar de, pelo menos, abrir esse debate, né, de estar dentro dessa programática de governo. Bom, aí se vamos discutir, né, mas o A faz melhor que o B, aí é uma outra questão. Uhum. Eu sempre digo que a política, e o Ulisses Guimarães também, o líder do MDB, tinha uma frase que a política não se faz com o fígado, né, se faz com o cérebro. Uhum. Então, assim, nós temos que ser pragmáticos no momento, ainda que a emoção tome conta do momento, aquele sentimento, né, mas acho que nós temos que ser pragmáticos e ser responsáveis no momento de pensar e analisar qual a melhor estratégia. Haverá perdas, conforme, se o MDB for sozinho, vai ter perdas? Vai ter perdas. Algumas pessoas não vão querer continuar no partido. Se o MDB for coligado com o governo, vai ter perdas? Sim, talvez tenha perdas também. Tem uma ala que defende uma coligação com o Onix, por exemplo. Aí terá grandes perdas. Então, assim, qual é a avaliação de risco, né? Qual é o cenário que nós teremos menos perdas e mais viabilidade de a nossa programática de governo ser contínua? Existe a possibilidade, então, de ligar com o PL também? O Onix fez um convite ao partido, né? Fez um convite, eu não sei se foi formal, mas circulou na imprensa isso. Com o PSDB, com o Leite, mas existe a possibilidade de se ligar com o PL também. Foi feito um convite informal e algumas instâncias partidárias defendem uma possibilidade. Né? Uma ala mais à direita defende essa possibilidade. Mais à extrema-direita, né? Então a gente tem deputados federais que são extremamente ligados com as pautas do PL, né? Do presidente Jair Bolsonaro. Então, enfim, é uma minoria, mas existe. Secretário Joel, nos conta um pouco sobre a tua trajetória como um jovem político, uma jovem liderança, chega num cargo tão estratégico como secretário de desenvolvimento. Como é que foi essa tua preparação e um balanço desse trabalho até agora também, secretário Joel? As coisas na vida acabam acontecendo, né? E a gente entra na correria do dia a dia e nesses momentos que a gente para fazer um balanço, assim, né? Como que eu cheguei até aqui, né? Por que eu tô aqui, né? São tantas coisas, né? Eu sempre fui entusiasta da política, acho que desde muito novo, né? Participei em Invernada Artística, CTGs, MTG, eu participei da parte cultural muito... Lá em Butiá. Em Butiá, no estado. Eu fui guri de destaque cultural do Rio Grande do Sul, do MTG. Né? O MTG anualmente faz seu concurso de prendas estaduais e peões estaduais. 2004, 2005, eu fui guri de destaque cultural do Rio Grande do Sul, pelo MTG. Então, a gente já alicerçava alguns movimentos nesse sentido de liderança, de falar em público, de não ter medo e tudo mais e tal. Acabei trabalhando com jornalismo, tenho uma empresa ligada à comunicação, então lá em Butiá comecei, né, profissionalmente com a comunicação, trabalhei 4, 5 anos em rádio, jornal, edição de jornal, diagramador, comecei como diagramador, editor, né, fui editor-chefe, tive uma carreira na área da comunicação. Depois trabalhei um pouco com comunicação e política também, né, já trabalhei com um prefeito de Butiá, com a prefeita de Minas do Leão ali do lado, né, e tendo em paralelo também um veículo de comunicação lá que ainda é hoje o maior portal online da região, lá ainda eu faço parte da sociedade. Mas na política, eu sempre... minha mãe lá no passado foi envolvida com política e tudo mais, concorreu a vereadora e tudo, né, dos anos 2000, início dos anos 2000, eu tinha 13, 14 anos de idade. E então eu sempre acompanhava isso, né? Gostava de ir, minha mãe acompanhava a Câmara de Vereadores, aquelas coisas todas. Então eu acompanhava com ela, era líder comunitária, ela tinha uma ligação muito forte com a Associação de Bairros, nós morávamos no bairro Centro, lá em Butiá, então ela foi da diretoria da Associação de Bairro, ela tinha um trabalho ligado com a PAI e muito forte, ela também foi presidente de honra da PAI, então eu sempre ela ia nesses eventos e tudo mais, e eu pequeno sempre acompanhando ela. Então acho que ali acabou se desenvolvendo essa veia política, assim. Aí, depois, com meus 16, 17 anos, houve os primeiros convites para participar dos movimentos políticos. Eu comecei a participar, movimento de juventude e tudo mais.
Quando eu fiz 18 anos, eu tive o primeiro convite para concorrer a vereador. Mas eu não me sentia muito preparado, assim. Eu achava que eu era muito imaturo, né? E 18 anos a gente tá com a cabeça, né? Estudar, festa, não sei o que e tal. Então não é. 18 anos quer pegar gente e dormir tarde e acordar tarde. Isso aí. Só o Voltaire, que desde os 14 acorda às 5 da manhã, mas as pessoas normais, elas querem pegar gente pra noite, é normal. É isso, faz parte. Isso. Eu também fui DJ lá no passado, nessa época, então... conheceu a turma então toda. Conhecia o pessoal, tocava na noite, etc. Aí é bom. Aí ali sim, a partir disso, né, tocando à noite, daí festa, etc e tal, e a popularidade da gente foi dando uma aumentada. E aí foi que eu resolvi concorrer a primeira vez a vereador, eu tinha 23 para 24 anos. E eu concorri a primeira vez a vereador e não me elegi por 50 votos, né, fiquei de primeiro suplente. E ali passei a participar muito mais dos movimentos políticos lá em Butiá, no movimento de oposição, lá tem mais ou menos 20 anos que o mesmo grupo administra a cidade, então eu sempre fui mais ligado a um grupo de oposição. 2000, e aí quando eu já tinha 28, que foi de 2000 e foi na eleição de 2016, aí eu resolvi concorrer novamente, estava meio na dúvida se concorria ou não, né, trabalhando, empresa, essas coisas, então eu achava, né, eu estava mais focado no mundo privado, achava que a política não era mais minha vibe. Aí recebi mais um convite para concorrer vereador de novo, aí conversa em casa, pensa, não sei o que e tal, daí concorri. Daí me elegi vereador, né, fui 4 anos vereador, 2017, 2020. E por uma coincidência do destino, de coisas que aconteceram no cenário político, eu acabei concorrendo a prefeito em Butiá, nesse mesmo ano. Não era o meu projeto político, eu tinha uma caminhada já dentro do MDB, eu fui presidente da Associação de Vereadores, eu era presidente da Associação de Vereadores do MDB, então eu tinha um movimento estadual ligado muito a isso, e eu tinha uma caminhada muito, muito ligada à reeleição. Meu pensamento era reeleição, fazer um bom trabalho, tinha um trabalho bacana, um trabalho de oposição, um trabalho propositivo. Pude propor muitas leis lá em Butiá, bem legais, assim, né, de isenção de IPTU para pessoas com câncer, por exemplo, que teve uma lei muito importante, o atendimento preferencial a crianças com transtorno de autismo, né, que não tinha, enfim, fizemos várias leis bem bacanas na área social, na área do empreendedorismo e tudo mais, e o mandato cresceu muito, então eu tinha um trabalho para ir à reeleição e quem sabe poder ser até o mais votado da cidade. Só que nesse meio tempo aconteceu aquela Operação Camila em Rio Pardo, houveram algumas prisões, né? E aí lá em Rio Pardo prendem um prefeito, né? Deu aquela confusão toda na cidade de Rio Pardo e acabam prendendo pessoas em Butiá também ligadas àquele movimento. E nisso grupos empresariais, eu sempre tive muita ligação com grupos empresariais, sindicato rural e tudo mais, o pessoal vem e diz assim, cara, tu tem que concorrer. Porque tu é o único da oposição, né? De 9 vereadores, os 4 anos, o único que se manteve os 4 anos com a mesma linha de posição foi eu. Meus colegas todos foram, né, se indo, né? Foram se entregando no caminho. Se entregando no caminho, né? Porque aconteceu. Que é o mais fácil, né? Mais fácil, e eu acabei ficando na oposição. E então, o pessoal veio e disse, cara, tem que ir, porque senão vai ser uma eleição plebiscitária, né? Vai ser sim ou não para esse mesmo grupo que está no governo, e tu vai ter oportunidade. É uma eleição difícil, não é uma eleição fácil, né? Pandemia e tudo mais, mas eu acho que é importante, né? E aí foi, né? Aí eu acabei colocando meu nome à disposição, concorrendo. E a gente monitorava através de pesquisas, a gente sempre soube que a gente nunca virou em cima do pessoal do governo, mas a gente sempre teve muito próximo, né? E um grupo forte no governo, os caras estão quase 20 anos, né? Então, tem maioria na Câmara, tem maioria dos partidos, né? Tem uma ligação com a sociedade, atendem uma parcela da sociedade, muito de maneira assistencialista, mas é um método de se fazer política, e concorro e aí acabo não me elegendo por 1.000 e poucos votos. Então o pessoal ficou muito surpreendido, porque todo mundo dizia, vai fazer 10% dos votos, vai fazer 20% dos votos, não acreditaram na candidatura. E acabei, né, na realidade, fazendo 35% dos votos, contra 45%, se não me engano, foi mais ou menos isso. E aí muita gente ficou surpreso positivamente com isso. Né? E aí, a partir disso, como o mandato se encerrava, no final do mandato, o deputado Edson, né, a gente já tinha ligação política, e ele perguntou assim, não quer trabalhar comigo na Assembleia e tudo mais, tá só, né? Não é uma função nova, não conhecia isso, mas estou à disposição. E aí, assim que se encerrou o mandato, eu aceitei o convite do deputado, então o deputado Edson Brum, comecei a trabalhar com ele na Assembleia Legislativa, 2 meses, veio essa possibilidade de ele ir para o governo. Né? Sim.
Quando ele vai para o governo, Vira secretário de ele desenvolvimento. vira secretário de desenvolvimento Do econômico, governo Leite. do governo Leite, e ele precisa remontar a equipe dele, né? Porque ele tem uma equipe de assembleia, né? De gabinete, e agora para uma equipe de executivo. Ele também nunca tinha exercido a função de secretário de Estado, Sim, né? Ele tinha era um desafio também. 5 anos, É. 5 mandatos como deputado, e ele tinha sido antes disso uma vez presidente da Fundação de Recursos Humanos. Então, no executivo como secretário, era a primeira vez dele também. Então, ele acabou, como ele tinha um pessoal mais velho na Assembleia, assim, um pessoal de mais idade, mais experiência, ele acabou pensando dentro da equipe dele, o pessoal que ele tinha mais novo, com mais tempo, com mais gás, com mais vontade de trabalhar, e nisso eu fui compor o gabinete dele, né, na Secretaria de Desenvolvimento. Inicialmente na área de comunicação, eu fui para ser diretor de comunicação, acabei ficando uma semana como diretor de comunicação, ele refez os ajustes na equipe e disse, olha, eu vou te querer como meu adjunto, né, para me representar tu fala bem, tu, né, tu tipo, tem postura, tu já tem uma veia política, então para me representar nas agendas que eu não puder ir, para te tocar algumas pautas, algumas reuniões, porque lá as corridas, a reunião O adjunto é o vice-secretário. Isso aí. é o subsecretário, É o subsecretário. E lá na secretaria ele também ele acumula a função de diretor-geral, né? Então Sim. eu de diretor de comunicação passei a diretor-geral e secretário adjunto, né? Então assim, documentação, o secretário viajava muito, roteiro, tudo mais, e eu ficava na secretaria. Aí a Fazia gente mais tem a parte burocrática. mais a parte também, burocrática. Então assim, assinar documento, imagina, o secretário sai para um roteiro de 3 dias e tem que liberar a escritura do Distrito Industrial de Rio Grande. O secretário só vindo daqui a 3 dias, imagina. Não. Então, a gente começou a dividir essas funções e lá pelo final do ano, quando foi se encaminhando essas questões eleitorais, ele então, olha, eu acho que vamos encaminhar para me substituir. O Roger, que era nosso diretor técnico, assumiu minha posição como diretor-geral e adjunto, e aí toda a equipe se manteve, né, e tudo mais. Então, chegamos até aqui em cima disso. E, claro, né, acredito que uma série de fatores, né, que a gente, né, o destino, uma série de coisas que foram acontecendo, mas muita dedicação. Nós temos que estarmos preparados para as oportunidades que o mundo abre, né? Para as portas que se abrem, Eu acredito muito né? que a oportunidade chegou Pra naquele quem tá determinado preparado, momento. né? Então, Tem assim, isso também. eu tava, dizer assim, formação, né, conhecimento, Estudando, acompanhando, trabalhando bastante. Tivemos algumas missões internacionais, então eu falo um pouco de espanhol, eu falo um pouco de inglês, então assim, a secretaria ia, então a gente participei muito, comecei junto com a diretoria, a gente tem uma diretoria que cuida dos assuntos internacionais, então comecei a cuidar dessa parte na secretaria, relação com embaixadas, relações consulares, missões internacionais, então começamos a dividir essas pautas, eu comecei também a trabalhar muito essa política de internacionalização do Rio Grande do Sul e do novo momento econômico do Estado. E aí acabamos crescendo e aconteceu. Tá dormindo pedindo a Deus que o partido se coligue com o próximo governador exato, né? Tomara que o partido, pelo amor de Deus, ilumine os mestres do partido aí para que ele se coligue com o governador que vai ganhar, né? Hoje a gente... política é uma coisa, né, que as coisas vêm e vão, enfim, né, mas assim, a gente hoje tem um trabalho, tanto, ainda que ligado ao partido, mas a gente tem um trabalho muito técnico ligado à secretaria mesmo, o pessoal ainda fala, parte técnica, mas a gente tem um trabalho muito mas troca técnico, todo mundo, né? Quando assume um governo de oposição, a primeira coisa, o cara faz, né? até porque aqueles cargos, eles já estão encaminhados, antes de ganhar, né? Claro, então assim, o que a gente tem hoje, por linha de trabalho, até 31 de dezembro, a gente tem, independente do que aconteça, porque a Secretaria tem programas como Avançar, e nós temos o Juro Zero, né, que inteira responsabilidade minha e do Roger, né, que o Roger é o idealizador, e aí junto com a equipe, eu e mais pessoal, nós escrevemos linha por linha do programa, analisamos, fizemos todas as análises financeiras. Sim. Perdão. Fizemos todas as análises financeiras e projeções, né? Nós tínhamos toda a questão de recuperação de recursos da secretaria, então fizemos caímos para dentro, né? E aí pressão na fazenda, pressão no governo, nos libera aqui, ajusta ali, para a gente conseguir executar o Juro Zero. E aconteceu, e foi um sucesso aí, nós jogamos aí quase 400 milhões no mercado com o Juro Zero para MEIs, EPPs, MEs, então assim, foi um sucesso total. E foi rápido, né? Foi rápido, né? Nós tínhamos uma previsão de 3 meses, o programa rodou em semanas, né? E agora a gente está concluindo ele, iniciando já os pagamentos, já foram 2 meses de pagamentos junto aos bancos. Então assim, a gente tem uma parte, eu e o Roger especificamente, muito técnica, né? Quando o secretário Edson nos convidou, justamente por isso, o Roger também tem uma formação ligada à administração, trabalhou muito tempo na bancada do MDB na Assembleia, na parte cuidando da parte de economia, então assim, a gente foi para dentro mesmo e aí
né, desenvolveu esses projetos todos. Então, isso tudo a gente tem muita entrega para fazer ainda até o final do ano, e ainda nessa parte internacional, a gente tem muitas relações com embaixadas, missões internacionais, estamos ajustando uma com Israel ainda esse ano, temos uma possibilidade de uma missão com o Chile, nós temos ainda para os Estados Unidos, a gente tem trabalhado muitas pautas junto da Secretaria de Meio Ambiente de energias renováveis, hidrogênio verde. Então, assim, são muitos compromissos, muitas entregas que a gente tem para garantir o governo até o final de dezembro. E óbvio, né, por certo, se a possibilidade de continuar no governo, né, no partido estar coligado com a base do atual governo e essa continuidade for dada, é melhor ainda, né, porque assim, a gente trabalha, não é muito assim no oba-oba, assim, às vezes há um preconceito, né, esse é um preconceito que tem que ser desmistificado, né? Há um preconceito com o cargo em comissão, mas assim, eu durmo 4, 5 horas por dia, entendeu? Não é assim, então é representação depois do horário, né? A gente teve a posta da FEComércio, por exemplo, eu cheguei 11 horas da noite em casa, depois. Mas né? não para. Num país preconceituoso, os bons pagam pelos maus, é sempre. Não adianta, eu já parei de brigar com isso, eu venho do ramo imobiliário e os caras vêm sempre com aquela história. Corretor é falcatrua. Aí o advogado é falcatrua. Aí político é falcatrua. Tem a parte que é falcatrua, como em qualquer ramo, inclusive no humor, né? Então, tem em todas as áreas. Mas o cara fazendo um bom trabalho, fecha, baixa a cabeça e vai-se embora. Tem partes boas e partes ruins, né? Então tem em todos os setores, né? Mas assim, dentro da política, eu posso dizer que eu tenho me esforçado ao máximo dentro do governo para a gente poder ter entregas, né? Da continuidade ao que já foi iniciado lá atrás. A gente tem mais 2 projetos ainda em desenvolvimento para o desenvolvimento econômico da metade sul do estado. A gente está com eles ocupados. Isso que eu ia te perguntar. Qual é a lupa para a metade sul? Que é um desafio tão grande desenvolver a metade sul, porque parece que ela sempre fica aquém do desenvolvimento do estado. O que dá para dizer sobre a metade sul? A metade sul a gente tem um problema histórico, né? O Rio Grande do Sul sempre foi palco de grandes batalhas. Por mais filosófico isso se pareça, nós temos o 20 de setembro, a Revolução Farroupilha, mas a gente sempre foi palco. Nós tivemos a Guerra da Cisplatina lá, bem no início final do século XVIII, início do século XIX, teve a Guerra da Cisplatina, onde o Uruguai se tornou, né, a República Ocidental do Uruguai. Então, né, e o palco foi aonde? Rio Grande do Sul. Depois disso nós tivemos a Revolução Farroupilha, né, que todo mundo conhece a história, né? 10 anos fomos um país com hino, bandeira, Constituição, capital. Quase deu. Quase deu. Tivemos depois a Guerra do Paraguai, que o palco foi o Rio Grande do Sul, né? O palco do Rio Grande do Sul. E tivemos ainda depois a Revolução Federalista, né? A época das de Gaulle, etc e tal. Isso aí. Que o Rio Grande do Sul... Então, a gente sempre foi um palco de disputas. Então, nós temos a questão da fronteira, a militarização. O Rio Grande do Sul hoje é um estado que tem muitos quartéis militares, muito por causa desse movimento, né, movimento histórico que sempre teve. Então, assim, há um paradoxo que a gente fala na Secretaria, né, que nós temos o Rio Grande da Enxada e o Rio Grande da Espada. Se nós olharmos o Rio Grande do Sul e dividirmos ele no meio, a metade norte é o Rio Grande da Enxada, onde, a partir da colonização dos alemães, que agora está completando 200 anos da colonização alemã, em 2024, os alemães vieram, escolheram as melhores terras e iniciaram ali um trabalho, né, de colonização, desenvolvimento. Em seguida chegaram os italianos, e aí acabaram subindo um pouco mais para a serra, e essa metade norte foi desenvolvida dessa maneira. E a metade sul, por ser metade sul, e aí nós temos toda a questão da banda do Uruguai mais Argentina, nós sempre tivemos a questão da possibilidade de invasões. Então, o que era? Era o Rio Grande da Espada, que a gente brinca, né? Que é onde era o quê? Eram postos militares, né? Bancados pela coroa, com grandes extensões de terra. As pessoas trabalhavam para cuidar das terras e evitar invasões. Então, a gente tem, analisando, uma metade norte mais empreendedora, por natureza, por DNA, onde as pessoas vieram para trabalhar. E nós temos uma metade sul onde o pessoal era mais ligado ao governo, à coroa, ao império, e recebia para o dia todo ficar protegendo a fronteira. Então, esse nosso primeiro problema está no DNA. Então, nós temos uma ligação maior com portugueses açorianos na metade sul e mais com europeus, alemães. Todos europeus, mas italianos e alemães na metade norte. E isso eu acho que é o primeiro contexto histórico disso tudo. Depois nós tivemos ali, então, os grandes territórios. Vamos ver Alegrete, o tamanho que é Alegrete, né? São Gabriel, são municípios gigantescos, Bagé, mas todas as zonas de fronteira.
como desenvolver a metade sul. Só um parênteses antes de tu começar a desenvolver a metade sul. Eu tava te ouvindo falar aqui e eu tava me sentindo na frente do Peninha aqui. Porque que aula de história. Não, eu gosto muito de ver o Peninha, porque o Peninha é gênio, é genial, né? É fora da curva. E tu desenvolvendo aqui, eu tava imaginando com um pouco mais de cabelo, ou muito mais de cabelo, eu tava vendo o Peninha aqui. Isso aí tá ligado no 220. Peninha, assim. Maravilhoso, parabéns. Aliás, a entrevista que ele fez com o Rafinha Bastos aqui no ProHub tá muito legal. Eu assisti. Assistam, foi maravilhoso. Vale a pena. Rafinha, é um podcast muito melhor que o do Rafinha. Seu merda! Seu merda, eu sou muito bom. Na tua ignorância! Vale a pena, vale a pena. Ele é muito bom, ele é muito bom, ele é um gênio, né? Um abraço, Peninha. Mas assim, então, esse eu acho que é a nossa primeira análise, assim, quando a gente vai falar de Rio Grande do Sul, que as pessoas falam, por que metade sul? Eu venho de Butiá, numa região carbonífera, que lá no passado, na primeira metade do século passado, foi o pulmão do desenvolvimento do estado. Hoje a cidade tem um índice de desenvolvimento, a cidade, a região carbonífera, tem o IDH e o IDES baixíssimo. Baixos índices de educação, a violência, o tráfico, essas coisas tomaram conta. Porque falta, e nós já dedicamos isso, políticas que incentivem isso. O Fundopem, por exemplo, que é um mecanismo nosso, ele foi corrigido justamente para começar a fomentar isso agora na mudança já com o secretário Edson. Então o que acontece? Uma empresa que vai estar lá na metade sul, né, o Fundopem, ele é abatimento fiscal em cima dos índices do índice de desenvolvimento. O índice de desenvolvimento socioeconômico é o IDESE. Então, quanto maior o IDESE, menor o abatimento fiscal. Quanto menor o IDESE, maior o abatimento fiscal. E se tu estiver na metade sul, tu ganha 10 pontos a mais no abatimento fiscal. Então vamos lá, Butiá, minha cidade. Começa com 56% de abatimento de ICMS. Uma indústria que você estava lá, mais 10% na metade sul. Então já vai a 60 e poucos por cento. Aí tem outros gatilhos ali, como programa ambiental, quantidade de empregos e tudo mais, que isso pode chegar a 75%. Imagina tu vai montar uma indústria, seja de qual ramo for, que tu vá arrecadar 100 mil de ICMS por mês. Tu larga com 75% de desconto. Tu vai pagar 25 mil só. Dentro do teu investimento, né? Vou investir 10 milhões numa fábrica de pregos, né? Esses 10 milhões volta para a mão do empreendedor em abatimento fiscal em até 8 anos, descontado mensalmente na GIA, em cima do IDES e do IDH, né? Toda essa fórmula que a gente tem lá. E bem negociadinho, dependendo de quantos empregos gerais, entra tudo por um tempo ainda, né? Assim, dá um arrego... Quantidade de empregos ou qualidade da massa salarial. Essa foi uma mudança que a gente fez justamente por causa da mulher. Antigamente, tu tinha muita mão de obra e salário mais baixo. Então, hoje em dia, daqui a pouco, tu tem uma mão de obra mais qualificada, com maior qualidade da massa salarial. Tem muito TI hoje, operando robô, programando, né? Daqui a pouco, tu gera 10 empregos que o cara ganha 5 mil, enquanto uma outra empresa gera 100 empregos que o cara ganha 2 mil. Então, esse equilíbrio, existe uma fórmula para te pontuar. Então, assim, tudo isso entra na soma. Então, isso é um mecanismo que nós temos, já existe para tentar desenvolver a metade sul. Mas, assim, nós temos outros problemas, né? Logísticos. A gente precisa falar da conclusão da duplicação da 116, que liga até o Porto de Rio Grande. O Porto de Rio Grande é o segundo maior porto em movimento de cargas do Brasil. Do Brasil, né? Só perde para o Santos. Entendeu? E no quesito histórico agora, já que o Damin falou, para quem não sabe, o Porto de Rio Grande é a terceira maior obra marítima do planeta. Né? É o canal de Suez, é o canal do Panamá e os moles que construíram o Porto de Rio Grande. A terceira maior obra de engenharia marítima do planeta Terra é o Porto de Rio Grande, está aqui no Rio Grande do Sul. E o Porto de Rio Grande não tem até hoje uma via duplicada. Então, assim, impressionante, né? A gente precisa resolver esse problema. Nós temos o problema histórico da BR-290, né? Que é onde a Planalto ali tem toda a sua frota escoa. A rodovia que liga o Mercosul, que é a porta de entrada do Mercosul, que liga lá de Uruguaiana, tem 600 e tantos quilômetros, liga lá a Uruguaiana, né? Até o litoral e depois sobe pela 101, não é duplicada. Então, assim, hoje, Butiá ali que se fazia em 1 hora, antigamente 1h10, os ônibus do Planalto, hoje fazem 1h30. Então, assim, tem que ser resolvido esse gargalo. Outra coisa, ferrovias. É um absurdo o Porto de Rio Grande ter uma ligação férrea que dá a volta no estado, para sair de Canoas e chegar ao Porto de Rio Grande. Tu vai costeando ali entre a 290 e a 386, tu vai a Santa Maria, Caciqui, passa Livramento, tu desce a Bagé e tu chega ao Porto de Rio Grande. Dá um balão.
Entendeu? Não, hoje em dia não faz sentido. Talvez lá no passado, por ser uma questão histórica, por proteger as fronteiras, porque a bitola da Argentina não encaixava na bitola do trem do Brasil para evitar a invasão, porque reza a lenda que a malha férrea do Rio Grande do Sul foi construída em cima do caminho dos antigos tropeiros. Então era um caminho que se fazia com o gado, se percorria com o gado para chegar nas vacarias, para os caras venderem o gado. Então assim, tudo bem, lá no século XVIII, entendido. Agora, não faz sentido no século XXI, tu fazer tudo isso com um trem para te poder movimentar uma carga. Então nós precisamos falar da ferrovia Norte-Sul, que infelizmente por esse governo federal, o Rio Grande do Sul foi tirado do mapa. A ferrovia Norte-Sul, que começa lá em cima, parou ali em Criciúma. Não, o Rio Grande do Sul foi tirado de fora. Por quê? Boa pergunta, por quê? E numa reunião que nós tivemos com o Ministério da Infraestrutura, na Fiergs, até numa reunião almoço, até o clima pesou ali nas discussões porque nós fomos enfáticos e falamos o seguinte: não, o Rio Grande do Sul tem que estar nisso. Bom, não tem como fazer um trecho norte-sul, então, que vai parar em Criciúma, se inicia um trecho sul-norte. Então vamos ligar o Porto de Rio Grande a Cachoeira do Sul, que ali é um vazio logístico, mas pelo menos ligando a Cachoeira do Sul, que já tem um ramal férreo ali, a gente consegue chegar até Erechim, Cruz Alta, né, fazendo pequenos trechos, mas a gente já tem essa possibilidade. Vamos cruzar o estado do Rio Grande do Sul no meio. E aí a resposta do Ministério da Infraestrutura foi: o Rio Grande do Sul, até pode ser, mas aí nós temos que sentar com a iniciativa privada para bancar. Aí o secretário Edson até na época disse: mas só um pouquinho. Lá em cima o governo federal bancou, aqui embaixo qual é a diferença do dinheiro do governo federal? Aqui embaixo tem que ser iniciativa privada para bancar. Então assim, a malha férrea é outro problema para nós podermos desenvolver. Nós temos na área portuária de Rio Grande, né, atrás do porto, a área retroportuária é nossa, a Secretaria de Desenvolvimento, são mais de 2.000 hectares, 2.800 hectares. Então ali a gente tem um potencial para desenvolver. Já existe uma planta ali de fertilizantes, já existe uma planta, né, de exportação de vários segmentos ali. Mas nós temos muito ainda para desenvolver. A gente foi à Holanda há pouco tempo e a gente viu um modelo em Groningen, que é o Energieport, que é um porto energia. Então ele é um porto que não tem movimentação de cargas, né, de containers, de grãos e tal, mas ele é um porto que possui uma usina térmica a carvão, uma usina térmica de biomassa, aerogeradores onshore, né, no continente, e um horror de aerogeradores offshore. E o porto, a área portuária, ela só é feita para movimentação desse tipo de carga, ou de material orgânico para biomassa, ou carvão, ou movimentação de peças para manutenção, né, pás, motores, bases e tudo mais. E nós vimos aquele modelo, cara, Rio Grande tem um potencial absurdo. Não foi isso que a FAMURS foi fazer lá em Brasília agora, há 2 semanas atrás? Vem aí um debate sobre o plano de desenvolvimento hidroviário, que também é muito importante, né? E que vai estar, com certeza, nesse debate, porque precisa ter outros canais de desenvolvimento que não seja somente o rodoviário, que está tão desgastado, né? Nós temos rios navegáveis, então a gente tem o Porto de Estrela, pelo Rio Taquari, que ele pode ser reativado. Nós temos ali, até Cachoeira do Sul é navegável. Nós temos o que precisa? O governo federal, que administra, o DENIT, que administra as barragens. Nós temos ali a barragem de Santo Amaro, que é entre Butiá e General Câmara. Nós temos a barragem, o Anel de Dom Marco, que é em Rio Pardo, e a barragem do Fandango, Cachoeira do Sul, que ainda há pouco tempo passou por uma reforma. O Silvério tá te ouvindo falar ali e tá pensando: deixa essa estrada pra nós, vão aí, se resolvam com os trens, se resolvam no mar ali, e deixa essa estrada pra nós bonitinha, pra não estourar, pra não explodir os pneus da Planalto. Todos os modais são válidos, claro. Né? A gente precisa equalizar, equilibrar, eles, né? Todos podem gerar desenvolvimento. Porque se nós tivermos ali uma menor redução de caminhão na 290, vai te dar menos manutenção para os ônibus, mais entendeu? tempo, vai ter menos mais buraco, vai dar mais tempo, vai dar mais eficiência, menos vai gastar menos combustível, menos acidente, né? A gente sabe tudo. Então, assim, é equalizar. Na questão logística hidroviária, nós temos ali a questão dessa ligação. Então, assim, nós temos hoje as barragens precisam de reformas. Quando as barragens forem reformadas, as comportas forem reformadas, a gente consegue retomar a navegação com qualidade de Cachoeira do Sul pelo Rio Jacuí. Nós temos o Porto de Estrela, a gente tem o Porto de Cachoeira do Sul, nós temos o Porto em Rio Pardo, nós temos aqui o Terminal Santa Clara em Triunfo, que hoje já tem 2 linhas semanais com movimentações de containers ali dentro do polo petroquímico e do polo da química, Triunfo, Montenegro. Então, assim, o Rio Grande do Sul tem possibilidade da cabotagem, que a gente chama, né? A cabotagem é as vias logísticas tradicionais que chegam até as águas internas e vão até os portos. Então, assim, tudo isso nós estamos pensando na questão de Rio Grande ali, a questão do Porto Energia. Nós temos o investimento do Grupo Cobra, que isso que são 6 bilhões, está trancado na ANEEL. É uma usina de regasificação, e aí tu resolve 2 problemas. Primeiro, tu cria uma usina térmica a gás, né, que é o projeto inicial dos caras, dos espanhóis, do seu Jaime Lopes.
e tu cria uma usina ali a gás. Essa usina torna o Rio Grande do Sul autossuficiente em energia até 2035. Então, eu tenho falado muito que energia é desenvolvimento, né? Garantir energia hoje é o futuro do desenvolvimento econômico. E com a queima de gás é um pouco menos, né, degradante ao meio ambiente, tem essas políticas de ESG e ODS que contam muito para o governo do estado hoje. E o excedente desse gás já está na cabeça deles a criação de um gasoduto Rio Grande-Porto Alegre. Então, nós temos um déficit de gás, já hoje no arco metropolitano nós temos um déficit de gás. Com esse gás excedente, ele entrando no nosso ramal metropolitano, primeiro que ele, passando pela 116, ele já vai, por exemplo, Camaquã, nós temos ali um grande polo de arroz, né? Sim. E outras indústrias. Imagina uma indústria que usa ainda, a gente tem no Rio Grande do Sul bastante indústria, a gente não tem noção, mas que usa madeira e lenha para tocar suas caldeiras. Tem muita usina. Além do carvão, que ainda é um modal usado, né, um tipo de matriz energética usado, mas nós temos ainda quem queime lenha. Imagina o trabalho, o custo que é, né, plantar o horto, cortar, todo o problema ambiental, questão trabalhista, quem corta, o custo que é. O gás daqui a pouco está passando na tua frente. Modernizar a tua caldeira, né, a tua fonte de geração com o gás ali, aumenta a eficiência energética, baixa o custo. Então, pode haver uma revolução industrial na metade sul somente com o gasoduto passando ali. Então, tudo isso está no nosso... Nós estamos desenhando todo esse novo mapa do desenvolvimento da metade sul, se Deus quiser, até o final do ano. Grande aula aqui de desenvolvimento. O presidente da FAMURS, Paulinho Salerno, iria estar aqui hoje, mandou um abraço. E batemos aqui o sinal das 8 horas da manhã. Ô, Paulinho Salerno, eu não aceito o teu abraço, eu tô rancoroso. Eu vim te esperando aqui e o senhor não compareceu. Vamos ter que ter uma conversa séria. Ele disse aqui que vai vir agora com o ex-governador Rigoto aqui. Olha aí. Vai trazer, ontem ele falou lá no Pampa Debates, vai vir aqui no programa também. Quero ver. Foi muito cedo pro Salerno hoje. Muito cedo para qualquer ser humano. Silvério, no nosso encerramento aqui, pensar que esse secretário é usuário da Planalto Transportes, né? Chega em casa, vai ver a família, sua base lá em Butiá com a Planalto. Isso são as coincidências da vida, mas deve te encher de satisfação como diretor da Planalto também lá, né, Silvério? A gente fica honrado, né? E isso demonstra o fortalecimento do sistema regular de transporte do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso a gente vem representar aqui um sistema que é único no país, que protege as estações rodoviárias, que mantém regularidade ao trabalhador, ao estudante, ao militar, aquela pessoa que precisa de uma consulta, que tem alguma comorbidade, que tem que ir consultar. Então, isso tudo, às vezes a gente não abrange e não atende. E ficamos honrados, isso é importante, o nome do sistema, eu não falo o nome da Planalto, mas do sistema, que a gente vê um secretário que usa e me diz que fica satisfeito. Então, isso é importante de enxergar o quanto o ônibus é importante. Sim. Às vezes a gente estava conversando aqui antes que parece que o ônibus, né, ele não é disruptivo, né, que é uma coisa antiga, mas hoje para a gente ter uma ideia, os veículos que transportam os passageiros aqui, falo pela Planalto, são os ônibus mais tecnológicos que tem. Hoje tem conexão, tem USB, ônibus confortáveis. Seguros, vamos falar de seguros. Verdade. O sistema regular é um transporte seguro, tu não te desgasta viajando. A gente brinca que a estrada mais cara é a estrada de buraco, né? Sim. Então a gente não tem muita cor nem crença nisso, mas a questão do usuário ter e de polarizar isso, né, do ônibus, quantas pessoas a gente tira da estrada, né? Quanto a gente deixa de poluir usando o veículo? Quantos empregos a gente gera, entendeu? Porque o ônibus é uma ligação das cidades, né? A porta de entrada de muito município pequeno. Deixa eu te perguntar, tu falou de transporte e várias pessoas, tirar os carros da estrada, né? Esses aplicativos compartilhados que vieram de longo trecho, não os tradicionais, os mais municipais, esses de longo trecho, tirou um pouco o movimento, deu uma roubada no movimento da Planalto ou não fez muita diferença? É que assim, ó, como que a gente enxerga esse tipo de negócio? Ele é um sistema irregular, né? Então, o aplicativo, ele é regular. Isso não existe uma legislação, não tem um termo correto para isso, porque é muito simples tu não corrigir, não ter cuidado com... Hoje, por exemplo, ter um motorista dirigir dentro da Planalto, ele demora 25 dias para conduzir um veículo sozinho, os ônibus são segurados, tem toda uma equipe de manutenção técnica, tem tudo isso. E o transporte, ele bateu muito no curto, né? Nas curtas. Isso aconteceu também dentro dos municípios, no urbano, isso aconteceu em diversos sistemas, mas eles pegam muito curto. O longo curso, não. Que é onde a gente atua mais forte. O longo curso, tu não vai pegar. Tu vai num ônibus ou tu vai num carro pequeno, entendeu? Eu tenho um ônibus de 15 metros, que tem retarder, tração trucado na dianteira, trucado na traseira, um carro que tem um sistema de segurança absurdo, que o convencional, que é o menor, né?
digamos que tem o dobro de espaço num carro convencional. E a tarifa, ela é uma tarifa que ela é sociável. Se tu for colocar na ponta do papel de tu viajar de carro, viajar de ônibus, é muito mais barato. Não sei falar que tu te atira dentro de um carro de um cara que tu não sabe quem é. Vai a tua mãe, a tua esposa, a tua filha, teu marido dentro de um carro de uma pessoa que só se cadastrou ali e vamos junto. E hoje tu não precisa ir na rodoviária para comprar uma passagem. Claro. Cara, aplicativo aqui já aplicativo, QR Code, tu embarca e seguro, os veículos são higienizados. Bom, vocês são nossos vizinhos aqui, né? Vai ali na nossa garagem, todos os ônibus que chegam de viagem, todos os ônibus, pra tá chovendo, pra tá caindo pedra, os ônibus são lavados, higienizados por dentro. Então, isso é importante a gente colocar, por isso que a gente gosta de participar desses debates, porque às vezes a gente sente, as pessoas acham que a gente tá meio antigo lá de ir na rodoviária, mas a rodoviária é o melhor lugar. Onde esses aplicativos saem? Da rodoviária. Né? A galera se encontra lá. Na rua. Na rua. Dentro da rodoviária eu tenho sala VIP. Eu tenho sala VIP em Porto Alegre. Santa eu tenho sala VIP em Santa Maria. O meu amigo Voltaire é usuário lá. Essa sala VIP, todo mundo que comprou a passagem pode ficar esperando na sala VIP. Cafezinho, água, poltrona, jornais, ar-condicionado, Wi-Fi bom. Então a pessoa te avisa, te orienta. Às vezes tu tem lá, tu precisa mandar tua mãe, tu tem preocupação. Nem precisa ter um Visa Platinum. Pode só comprar a passagem e já usa. Não, o ônibus é disruptivo. A gente trabalha com a parte disruptiva. A gente vai desde o leito até o convencional. Tem um leito-cama, né, de Uruguaiana. Em Uruguaiana a gente tem o melhor serviço aqui do estado, é o leito-cama, que é uma cama. Tu vai literalmente uma cama. A poltrona vira uma cama e tu vai à Uruguaiana. Então a gente tenta atender todas as camadas, mas as salas VIPs aqui, por exemplo, ontem a gente estava com o Luiz Giovanni, né, que é o diretor da estação rodoviária da VIP. Às vezes a gente olha as pessoas esperando na frente ali dos boxes de embarque e elas não sabem que ali em cima tem uma sala VIP com banheiro, com Wi-Fi, com cafezinho, com lanche, com tudo, e é para todos os usuários do sistema intermunicipal. Esse é um trabalho que precisa ser realmente desmistificado, né? E divulgado, né? Divulgado. Pessoal, terminou o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer, muito obrigado, Damin, essa verdadeira aula do secretário Joel, que com certeza vai estar mais vezes nesse formato do programa, que recebe mais de um convidado, participando também do debate pré-eleitoral, para a gente trazer pautas aqui, não ficar fomentando polarizações e brigas entre pessoas, para, como diz, né, o governador atacar realmente os problemas. E todos perceberam, né, como o secretário Joel é qualificado intelectualmente, né, se prepara para estar lá. E que bom que a política do Rio Grande do Sul vem com essa nova safra, essa oxigenação de pessoas preparadas, que além de muita entrega, muito trabalho, tem um preparo intelectual para fazer as boas entregas. Então, secretário Joel, as considerações finais ali em 30 segundos, olhando para os olhos de quem te acompanha no YouTube, para quem te ouve no Spotify, nas nossas rádios FMs que redistribui. Já sei agora que a gente pode botar em rádios lá de Butiá e região, com essa influência que ele tem lá no meio, a gente pode... No mínimo. E vamos indicar aí no nosso podcast. Não é candidato? Pode colocar. Pode, claro. Não é candidato, ficou no governo. Obrigado, secretário. Agradecer vocês o convite, esse excelente debate, né, que é uma coisa que a gente vive diariamente na Secretaria e que a gente trabalha muito com planejamento, né? Então a gente acredita muito na questão da energia. O Rio Grande do Sul precisa muito debater as questões de energia. As energias renováveis são muito importantes para o Estado. O mundo pressiona isso, né? As pautas ESGs e ODS pressionam muito o Estado. Então a energia é a nossa espinha dorsal para o desenvolvimento econômico. É isso que nós estamos trabalhando, planejando, com uma atenção muito especial à metade sul. Então, os gaúchos que moram na metade sul, a gente tem trabalhado pensando muito em vocês, não esquecendo a metade norte, claro, porque ela trabalha já muito de maneira automática. Isso. As indústrias são muito fortes, o polo metal mecânico, a gente tem indústrias incríveis, né, na metade norte. Então a gente tem trabalhado muito com a atração de investimentos para a metade norte, com ampliações de empresas que já existem, mas nós que temos um olhar especial para a metade sul, porque a metade sul precisa de atenção. Então nós estamos na secretaria lá, né, das 8 da manhã até qualquer horário, porque não tem horário para sair, até o infinito. A máquina de moer carne só vai para frente. Só vai para frente. Então a gente está trabalhando lá bastante, né, e se dedicado muito ao Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho, porque a nossa meta, meio repetitivo isso a gente falar, mas a nossa meta é gerar emprego e renda para a população. Não tenho certeza que o emprego é o melhor programa social que existe. Então, quanto mais empregos a gente gerar, mais pessoas a gente vai tirar da miséria, mais pessoas a gente vai tirar da pobreza e automaticamente gerar dignidade para ela, para a família. E produzindo, né, todo mundo sai ganhando, né? O Estado ganha, as pessoas ganham, os municípios ganham,
né, e a nossa vida melhora. Então, acho que a nossa principal missão aqui é impactar de forma positiva na vida das pessoas. Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Joel Marasquim, uma grande revelação, a gente pode falar por estar acompanhando, e nós voltamos na próxima terça-feira. Terça que vem estamos de novo aí. Com entrevistas que impactam e fazem a diferença na sua vida, levando conteúdo e leveza de uma maneira diferente. Termina com o bordão mais copiado dos podcasts gaúchos. Rapaz. Eu não vou reclamar porque dizem que quando copia é uma homenagem, mas o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada não era pra ser um bordão, era só uma maneira de... Porque a nossa audiência, um diz que ouve de manhã ou de tarde, outro gosta da madrugada, lá com o perinho, de noite. Mas então, bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada a todos. Valeu! Se você também acredita que a educação é o principal caminho para transformar a realidade do nosso país, conheça o Sistema de Ensino Aprende Brasil. Um sistema completo com soluções específicas para potencializar a aprendizagem nas escolas das redes municipal e estadual. O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece materiais didáticos integrados, assessoria pedagógica, ambiente virtual de aprendizagem e até sistemas de gestão e de avaliação. Aprende Brasil, um sistema que dá resultado.